Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio dos Advisors Eu Me Banco, novo projeto da Escola Eu Me Banco Educação para trazer muito conteúdo para o seu ingresso no mercado financeiro, transição diária para a área de investimentos e muito mais. Hoje estou novamente aqui com o Ronaldo Cerqueira, meu parceiro. Fala, Brunão. Beleza, Ronaldão? Fábio Lousada mais uma vez aqui comigo também. Vamos que vamos. Hoje o tema, eu gosto bastante, que é um tema que traz propósito, é um tema que a gente consegue fazer transição de carreira para a área de investimentos e vocês vão ver que não tem segredo. Boa, eu sou o Bruno Piacentini, se você ainda não me conhece, e hoje o formato é um pouco diferente também, tá? Vou falar primeiro o tema porque promete muito e depois o formato de como nós vamos fazer esse papo aqui. O tema é o seguinte: por que Uber, fisioterapeuta, nutricionista, militar conseguiram entrar na área de investimentos e muitos bancários ainda não? Por quê? Se eles já estão no mercado financeiro e ainda não conseguiram e outras pessoas estão passando na frente. Esse é o tema de hoje, bem pesado. Tenho certeza que muitas pessoas já estão se perguntando muitas coisas e é exatamente esse o formato. Nós sabemos que vocês têm muitas perguntas sobre a transição de carreira, sobre o ingresso no mercado financeiro, na área de investimentos, sobre idade e vários fatores. Então, nós separamos aqui várias perguntas que nós recebemos em nossas redes sociais. Vou até pedir para o Lucão colocar as nossas redes sociais aqui para que vocês continuem mandando perguntas e a gente sempre traga para cá. E o Lucão, nosso grande Lucas aqui, vai sortear as perguntas e nós vamos respondendo durante esse terceiro episódio. Para aquecer, tem a pergunta principal do porquê. Vamos cada um falar um motivo aqui, ó. Motivo do porquê. Aí o Ronaldo começa, fala um motivo que ele acha que por que eles conseguiram. O Brunão fala, depois eu falo, depois a gente vai para as perguntas. Boa. Bora? Não pode repetir o Bora. motivo, hein? Então, ó, um motivo. Um para cada, pra gente só. Não, pra gente aquecer. Eu vou falar um motivo Vamos aquecer. que faz as pessoas não conseguirem, não esses que entraram conseguir, mas os bancários não conseguirem. Na minha percepção, tem a falta de percepção da realidade. Isso daí inclui duas coisas, que é resistência às mudanças, ou então o negacionismo de achar que, tem o tempo de casa, você promovido, você colocado lá por conta desse tempo de casa, sem mérito. Então, acho que muitos bancários têm alguns vícios, têm alguns maus comportamentos que acabam brecando ali ações que façam eles chegarem na hora de investimentos. Boa, vou escolher o meu motivo aqui, e o motivo é ambiente. Essas pessoas, esses termos que nós usamos aqui, Uber, fisioterapeuta, militar, e nós temos outras pessoas de outras áreas, são pessoas por trás desses cargos, dessas funções. E o ambiente ajudou muito para que elas conquistassem o ingresso na área de investimentos. E se você está se perguntando agora, caramba, Bruno, como que eu faço para mudar meu ambiente? Porque ele é muito ruim hoje. Eu trabalho do lado de pessoas que não querem crescer, que não querem se desenvolver. Trabalho do lado de pessoas dentro do banco que só enxergam essa realidade do varejo do banco. Eu trabalho fora do mercado financeiro com um ambiente completamente ruim. Isso é decisão sua. O ambiente sempre é decisão sua. Então, nós temos aqui vários exemplos de pessoas que procuraram comunidades de investimentos, assim como o PAP, e modelaram o seu ambiente. Focaram somente naquilo que era o objetivo delas. E todos esses cases que nós citamos aqui na entrada, de Uber, fisioterapeuta, militar, por trás desses cases tem pessoas, eles fizeram muito isso do ambiente, Fabião. Para fechar aqui com o meu, consistência na busca de conhecimento. Para mim, todos tiveram isso, que é todos os dias assistir um morning call, separar ali uma carta de gestor para ler, entender mais sobre a área comercial, sobre investimentos, aprender todos os dias, ter essa consistência. Porque muita gente que quer entrar na área de investimentos, às vezes assiste o morning call só na entrevista, e aí, com certeza, não entra na área de investimentos, com toda certeza. E os que entram são todos os dias. E o que é legal é que muitos desses cases que a gente trouxe, que vai trazer aqui, são do zero. Então, eles olham o morning call e não entendem nada, mas estão ali, aprendendo. Igual quando a gente vai aprender inglês, né? A gente vai aprender inglês e a gente não sabe nada, mas a gente precisa estar naquele ambiente para ir escutando, assimilando. É a mesma coisa. O morning call, o especialista vai falar alguma coisa difícil, não vai entender, mas depois de escutar tantos, você pega as manhas. E todos esses pegaram as manhas. Então é isso. Isso eu acho Aquecemos que é tudo. já. Aquecemos, demos um bom aquecimento aqui. Aqui nós já trouxemos 3 motivos bem importantes e que você, que está dando o ingresso na área de investimentos,
pode seguir esses passos também. E agora, para deixar um pouco mais direcionado, nós vamos trazer algumas perguntas aqui sorteadas pelo Lucão. Lucão, então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai trazer a pergunta e direcionar para um de nós três. Fechou? Fechou, então. E aí a gente vai complementando também a resposta. Beleza. Bom, primeiro é muito prazer, obrigado aí pela participação. Vocês só ouvem meu nome, né? Mas agora vocês estão ouvindo a minha voz, então obrigado aí pelo projeto. Então vamos lá para a primeira pergunta e eu vou direcionar o Ronaldão. Não sei nada sobre investimentos, trabalho em outra área, consigo para a área de investimentos? A pessoa colocou que ela faz, não, né? Só colocou que é de outra área. Exato. A exemplo que o Bruno trouxe, um pouco importa, na real, assim, dessa origem dela, se ela é motorista de aplicativo, se ela vem de uma área militar, se ela é vendedora no shopping, se ela é, de repente, do mercado financeiro, mas de um outro nicho, né, não comercial. O que o Fábio colocou, a consistência na busca por conhecimento. A área de investimentos, ela olha muito mais para-brisa do que retrovisor, né? Então, estou olhando para frente, olhando o que vem na estrada, estou olhando menos para o passado. Tem gente que olha muito para o passado como se o passado fosse determinante. Claro que quem tem experiência e estiver, obviamente, qualificado para o momento, vai ser competitivo, mas quem vem de outras indústrias, acho que o grande segredo é se adequar ao que o mercado espera hoje. No final do dia ali, interessa se você está no banco corretora, se está em Rio, São Paulo, tua idade, teu sexo, não adianta, não interessa o que seja, você tem que se posicionar hoje para o cliente investidor de modo a ser a principal opção dele quando ele estiver cuidando do recurso que ele tem, do patrimônio, cuidando do dinheiro dele investido, poupado. E nós entendemos que hoje esse cliente que investe, não interessa se é um grande investidor ou um pequeno investidor, ele geralmente tem diluído ali esse recurso em 2, 3 casas. É importante quem está entrando hoje se capacitar com a visão de eu vou entrar no mercado para ser a principal opção do meu cliente. Hoje vão te contratar pela tua capacidade de solucionar esse problema, de conseguir gerar valor, de conseguir entender o cenário e passar para o cliente de uma forma mais simplificada, ajudar o cliente na tomada de decisão. Então, a melhor maneira de você hoje ser competitivo é você, já que eu não tenho experiência prévia, você tira o gap de algumas maneiras que são maneiras gratuitas e que vão exigir mais tempo seu, na verdade, do que qualquer outro investimento. Então, como o Fábio trouxe aqui, uma carta de gestor, antigamente, para você ter acesso a algumas cartas, você tinha que ser cotista de fundo dessa gestora, você tinha que ter N ali pré-requisitos. Hoje você coloca dentro do Google Quineia, SPX, Bahia Asset, Verde, Santander Asset, Bram, Quebradesco Asset, todas gratuitas, todas muito disponíveis. Hoje você vê no YouTube Morning Call, Genial, Safra, BTG, XP. Então, você tem fechamento de mercado, você tem hoje vários sites, portais. Não faltam canais, fontes de conhecimento, de informação. Daí, tem que ter o teu exercício de converter essa informação na prática em conhecimento. Então, tem a informação, eu vou absorver, vou praticar. Baixa o Home Broker. Fuça ali, com poucos reais você consegue investir hoje em diferentes classes de ativo. Chame pessoas no LinkedIn que trabalham em áreas diferentes, funções diferentes, que vivem em momentos diferentes, para você perguntar como é a rotina delas, perguntar como que elas chegaram até lá, o que elas fazem no dia a dia. Consuma conteúdo de quem trabalha no mercado, siga pessoas que trabalham no mercado. Você pode ser, como eu falei, tem qualquer profissão, pode ser um motorista, pode ser um autônomo, um feirante, um militar. É mais importante você olhar para frente do que para trás. A tua experiência prévia, ela vai contar muito pouco se na hora de uma entrevista você conseguir mostrar que você é capaz de sentar numa cadeira, atender o cliente, gerar valor, se conectar com o momento da instituição e fazer que ela seja a principal opção do cliente no final das contas. Bom, vou complementar essa parte, não do cara que está fazendo a entrevista, mas do cara que já está na área de investimentos. Tá? O Ronaldo trouxe esse ponto do futuro, até para a entrevista, para quem está começando, mas para você que entrou na área de investimentos, a primeira coisa, vai ter que buscar o passado. Por quê? Porque quando você entra na área de investimentos, você atua com investidores, pessoas que têm dinheiro. E se a gente olhar as pessoas que têm dinheiro, na sua grande maioria tem mais de 40 anos, que construíram patrimônio. E eles passaram por várias crises. Tanto é que quando a gente tem ali na linha do PAP, logo no início, nossos alunos estudam o processo de inflação, quem foram os presidentes. Por quê? Você precisa se conectar. E há uma desconexão muito grande dos especialistas novos que entram
com os clientes, porque os clientes passaram por congelamento dos preços, passaram ali pela congelamento da poupança também, passaram por várias etapas, inflações absurdas que você não viveu. E aí você fala, nossa, que absurdo, você não conecta com ele. Agora, se você estuda, vê como que foi o passado, vê o que aconteceu, como que mudou, como que veio o real, você consegue até conversar com esse cliente e tranquilizá-lo. Falar, de fato, aconteceu no passado, foi difícil mesmo, com fisco, etc, etc. Só que hoje tem um artigo tal, não sei o quê. Você conecta com esse cliente. Porque se você não entender do passado, você não vai conseguir atender muito bem o seu cliente. Então, um bom especialista de alta performance que já está entrando, já está no mercado, tem que entender o mercado, tem que entender a história para conectar com o cliente. E só um complemento que bem interessante, essa questão até a gente usa bastante nos onboardings do Ion e do AAA, né? Que é a questão a partir do momento que você entra, você tem um cliente para atender, essa questão de entender a diferença das culturas, a diferença das gerações. Então, tem até alguns livros que falam sobre a diferença da geração X, Y. Pode parecer uma coisa assim, não tão importante, mas por exemplo, você conversar com um cliente que nasceu em 98, que vive da internet, vive da tecnologia e que hoje tem ali um patrimônio de 1 milhão, e um outro cliente que tem esse mesmo 1 milhão, mas que nasceu em 1960 e que ali nos seus 30 anos, em 90 teve ali o evento do Collor, do confisco da poupança. Então, é difícil, de repente, esse jovem entender, é tão distante para o mundo dele, o que aconteceu com esse cliente mais experiente. E esse cliente mais experiente vai falar, como você não entende? Eu sofri, o dinheiro da minha família, o meu dinheiro foi confiscado. Então, é muito importante assim buscar essa base histórica, porque isso daí facilita muito a rotina, facilita muito a interpretação do mundo. E outra, a decisão de investimentos do cliente, ela não é puramente técnica, ela não é racional, ela não é pelo 0,1 para cima ou para baixo no final do ano, em um fundo, mas sim pela conexão. Quanto que esse cliente entende que você, de fato, compreendeu o cenário dele. Boa. Tem até sobre essa pergunta, o inicial eu não sou da área de investimentos, não sou da área do mercado financeiro. E a pessoa tem esse medo de não conquistar. O Fábio trouxe na primeira parte, no aquecimento, a consistência no estudo. E aí eu lembrei, eu sempre trago a história de que quando eu quis ser especialista em investimentos, eu entrei no PAP, todos os dias eu consumia conteúdo da área de investimentos e acabei sendo especialista mesmo sem sentar na cadeira, que é o que a gente prega muito aqui. Uhum. E eu lembrei até antes, quando eu trabalhava na loja de colchões, eu queria iniciar meus estudos para economia antes de começar o curso, antes de eu me inscrever, antes de eu me matricular, eu buscava conteúdo. Eu via todos os dias muito conteúdo sobre economia. Então, tem como você fazer isso aqui para a área de investimentos também. E hoje, o que o Ronaldo trouxe aqui de facilidade de acesso a conteúdo, Morning Call, carta de gestores, é absurdo. Então, se você focar, e vai acontecer isso que o Fábio falou, o primeiro dia que você ouvir um Morning Call, você vai, anota quantas palavras você escutou que você não faz ideia do que é. Você vai escutar várias. No segundo dia, você vai entender um pouco mais. No terceiro, no quarto. No 10º dia, você está falando. Então, é sempre assim, com consistência. Tem mais perguntas, Lucão? Separamos algumas aqui, né? Então, manda a segunda pergunta aqui, direcionada. E eu já estou vendo que esse quadro aqui ele vai ter que se estender para 3, 4, 5 episódios, viu? Porque cada pergunta aqui vai ser pancada na resposta. E é muita pergunta, mas eu vou fazer a pergunta aqui que a galera tem mais dúvida, né? Que é sobre localidade. Vou até apontar a câmera aqui, ó, para o cara que vai responder. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: não sou de São Paulo, sou do Nordeste. Consigo entrar na área de investimentos? Ou se consegue, temos muitos cases bacanas de profissionais que entraram e tem vaga na área de investimentos no Nordeste, com certeza, em todo o país. Investidor tem em todo o país, né? E às vezes tem até menos pessoas qualificadas, então você consegue até ter uma chance maior nessas regiões. Eu vou pegar vários casos, por exemplo, o Gene Carlos, né, que ele era fisioterapeuta. E ele conseguiu se tornar especialista de investimentos no Ion, em Salvador, no Ion, Nordeste. Então, o fisioterapeuta conseguiu fazer essa migração. E para fazer essa migração, ele teve que se preparar, teve que buscar conhecimento. E no Nordeste, você precisa ali se conectar com as pessoas que estão nas vagas. São menos escritórios, com certeza, do que em relação a São Paulo. Então, se conecte com as pessoas que estão nos escritórios. Santander tem escritório, Bradesco, Itaú, os escritórios da XP, todo mundo migra para lá porque lá é uma região muito interessante.
Então, se você tem um sonho de trabalhar como especialista em investimentos, você está no Nordeste, se qualifica, busca a certificação CEA, pelo menos busca entender a parte comercial, busca falar de investimentos. E aqui no Brasil, a gente é muito grande, né? Então a gente sofre com a questão até da regionalização, né? É muito diferente eu vir alguém do Sul, ali, alguém de Porto Alegre, ali da região Sul, de Porto Alegre, atender um cara do Nordeste. Às vezes o cara do Nordeste não vai se identificar tanto. Ele quer ser atendido por alguém que fala ali a linguagem dele. E isso a gente vê acontecendo nos próprios escritórios. Quando ele busca alguém, mesmo que seja home office, para trabalhar, ele fala, não, estou trazendo alguém aqui de Curitiba para atender os clientes de Curitiba, porque eles se identificam, eles entendem ali a fala, eles têm a mesma cultura. Então e os bancos entenderam isso, tanto que abriram as áreas, que eles poderiam colocar todo mundo aqui em São Paulo e falar, vocês atendem o pessoal do Nordeste. Não, eles estão contratando diretamente os especialistas do Nordeste para atender os nordestinos, porque há, de fato, essa conexão, e essa conexão os bancos entenderam que faz muita diferença. Talvez antes de você complementar, Ronaldão, que você traz mais esse tema de carreiras, eu queria chamar a atenção para um ponto. O Gus, o head de expansão do Santander AAA, Gustavo Landimucci, o qual o Fábio tem muito contato, trouxe muito contato aqui para a escola. Quantas lives você já fez com o Gus, as de quarta-feira, que ele não está em São Paulo? Que ele está, sei lá, em outro estado, em outra cidade, numa correria para entregar o conteúdo para os nossos alunos também ali, para o Instagram, e ele está realmente ali em um escritório de investimentos do Santander AAA, completamente fora de São Paulo, né? Então tem essa questão. Tem muita oportunidade fora de São Paulo, muita mesmo. Aproveite. Boa. Tem a estrutura que os bancos têm, o Ion tem escritórios em capitais no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, Santander AAA, Bradesco. As cooperativas têm um papel de especialista regional também. Pouca gente lembra desse detalhe, que o cooperativismo ele é descentralizado. Então, o sistema Sicredi são 108 cooperativas dentro do sistema. Então, são 108 cooperativas que têm vidas distintas. Então, tem especialistas ali na região que atendem o cliente final ou o gerente de alta renda. Tem ali os escritórios de investimentos também que tem uma distribuição geográfica bem interessante, ou seja, escritórios de pequeno, médio e grande porte que estão em cidades menores também. Então, o mercado é um mercado que para investimentos, Bruno, é um mercado que hoje eu posso afirmar, até por exemplo do PAAP, a gente tem aqui em dados, né? O PAAP prova que realmente não tem nenhum estado, nenhuma região que você fala, pô, é impossível, porque até quando o Fábio trouxe, tem pessoas do PAAP que moram em região com 7, 8 mil habitantes que trabalham na XP Inc. registrado, que trabalham no formato Anywhere. Boa. Tem bastante oportunidade sim, mesmo você não sendo de São Paulo. Lucão, terceira pergunta do nosso episódio, qual vai ser? Bom, vou perguntar agora para você, nosso influencer aqui da Unibanco, né? Gero conteúdo nas redes sociais, isso ajuda ou atrapalha para conquistar minha vaga? Boa, legal demais essa pergunta. Inclusive, nós estamos gravando, é claro que você pode estar vendo em algum outro dia, mês e ano, mas no momento em que eu estou gravando, na semana passada, nós demos início à oficina de redes sociais do influenciador dentro de uma das turmas do PAAP. E eu falei um pouco sobre isso com as pessoas, porque uma das dúvidas grandes era essa, porque agora eu vou gerar conteúdo na rede social e quando o gestor, recrutador buscar a minha história, ele vai ver a minha rede social, ele vai ver o meu LinkedIn, ele vai procurar o meu Instagram. Como que ele vai olhar para isso? Com bons olhos, maus olhos? E claro, depende de você, porque tudo é uma questão de senso também. E quando você tem o conteúdo, você tem o conhecimento e vai gerar valor para as pessoas, transbordar valor para as pessoas, transbordar conhecimento, é claro que ele vai olhar com bons olhos. E eu sempre trago um exemplo muito interessante e muito legal aqui. Nós temos um case, que inclusive ele até faz parte de uma outra parte de alunos de PAAP, que é da transição. Ele era advogado, com 37 anos e conseguiu entrar direto no Ion. Por quê? Ele tirou a certificação CEA, entendeu que precisava praticar isso todos os dias, teve a consistência que o Fábio falou dos estudos, estudava, e por estudar tanto, ele se sentia confortável para gerar conteúdo. Abriu o Instagram dele, começou a gerar conteúdo, deu foco para um tema, lembro até hoje, que era a ASG, falava muito bem sobre isso, entrou no Ion e chegou a fazer até mesmo conteúdo para o Personalité. Então, olha só como se conecta quando você já gera valor para as pessoas, já gera conteúdo para
para as pessoas. E aqui eu falei de Instagram, mas tem também LinkedIn, YouTube, outra série de redes sociais das quais você pode identificar qual é o melhor para você. Eu gosto mais de escrever um texto, gosto mais de publicar um vídeo, uma imagem. Você pode sim e deve, isso vai te ajudar. Gerar conteúdo, gerar conhecimento para que atraia recrutadores e gestores. E você cresce absurdamente, né? Quando você cria conteúdo para os outros, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas quando você cria conteúdo para os outros, você vai buscar muito mais fonte, você vai estudar mais, porque você vai apresentar para alguém aquilo. E esse processo faz você aprender muito mais. Então, você acaba ganhando muito mais do que as pessoas que estão recebendo isso, pode ter certeza. Com certeza. Bom, aqui agora mais uma pergunta do nosso episódio. Lembrando que você está escutando pelo Spotify, está assistindo também pelo YouTube. Então, se você estiver no YouTube, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha nosso conteúdo. E não esquece de colocar nos comentários os temas que você quer para os próximos episódios. Lucão, manda aquela boa agora, aquela pesada. Agora, essa aqui é pesada e delicada também, né? Vou mandar essa pro Fábio, né? Manda aí. Tenho 2 filhos e não tenho tempo para estudar tanto. O que posso fazer para entrar no mercado financeiro? Muito bom. Organização, não tem jeito. Organização e disciplina, para a gente organizar o nosso dia, para a gente conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem casos bem legais no próprio PAP, o caso da Laisla é algo icônico. A Laisla aqui é de Goiás, e ela conseguiu fazer essa transição. Ela estava numa cooperativa, ela conseguiu ir direto para a gestão de patrimônio do Itaú, mesmo com 3 filhos, né? E ainda no mesmo período tirou o CFP, nesse mesmo período. Então, vale muito... E tocava o projeto com a gente também. E era uma das professoras, né? Não? Isso, e era a professora nossa aqui também. Então, ela gerava conteúdo com a gente. Nota que era complementar, né? Um ajudava o outro. Conteúdo que ela estudava para investimentos, ajudava no CFP, que ajudava no dia a dia, e aquilo ia se complementando. Essa organização ela é primordial. Então, a primeira coisa, organize sua rotina para você colocar investimentos na sua rotina todos os dias. Segundo, combine o jogo. Combine o jogo com quem? Com as pessoas que você convive. Com o seu namorado, namorada, com amigo. Combina, fala, estou num período agora onde eu vou estudar muito. Estou estudando para um CFP, estou estudando para um CEA, vou me dedicar aqui 60 dias. Eu preciso desse tempo aqui para mim para estudar. Porque se você não combinar esse jogo, as pessoas vão te perturbar. Vão achar, você não tem tempo mais para mim, final de semana eu quero sair, você não sai. E aí vai jogar contra você. Então, combina o jogo. Ó. Vamos fazer isso, depois de 60 dias eu faço a prova e aí a gente marca, a gente sai, faz alguma coisa. Então, não combinar o jogo tira muita gente do foco. Tá? Então, combine o jogo com as pessoas que estão ao seu lado. Com certeza, a Laisa combinou com a família dela, falou, caramba, olha só o período que eu estou passando aqui. E isso vale para todo mundo. Quando a gente está num projeto difícil, a gente precisa do apoio das pessoas que estão com a gente. E só vai ter esse apoio se você contar o projeto, o que isso vai mudar. Tirar o CEA vai fazer com que aumente minha chance de entrar na área de investimentos. Fazer o PAP, me dedicar ali por 6 meses, 1 ano, vai me aumentar muito a minha chance. Olha só quantos já entraram no mercado. Então, converse com as pessoas, que eu tenho certeza que sua chance aumenta muito. Boa, e o Lucas, ele perguntou para o Fábio, poderia ter perguntado para mim, os dois que não têm filhos, né? Temos o Suap e o Billy e o Ronaldão aqui com a Vivi, né? Eu vejo assim, até claro que cada um tem a realidade. Eu vejo no meu exemplo, como pai, posso falar que assim, a minha filha, no meu caso, ela consome muito a minha esposa. E eu acredito que boa parte da realidade é essa. A mãe, ela acaba tendo realmente um peso muito maior. E o que o Fábio colocou é a disciplina, é saber falar não para muitas coisas. No caso da Laisla, você trouxe, eu sabendo como que filho consome a mãe, eu fiquei muito impressionado e feliz quando ela conseguiu o CFP e conseguiu a entrada no Ion, porque ela falava que ela queria o Ion e com 3 filhos, é muita disciplina que ela deve ter, que ela conciliava. Eu olhava, cara, ela tem o mesmo tempo que eu, que todos nós, assim, ela dava o projeto, aula no nosso projeto, Articop, ela dava, trabalhava na cooperativa, ela era numa função operacional, não era numa função comercial, e ela conseguiu fazer a transição para uma cadeira que, muita gente, que, novamente, que é de banco, acha que é difícil, acha que é distante, mas ela fez coisas assim que, gente, tem que realmente saber falar não. É a questão do momento ali de falar, de renunciar, de abdicar. Então, eu quero muito o CFP.
você vai ter que, invariavelmente, vai ter que cortar outras coisas. Você vai ter que, por um período ali, consumir menos coisas que, de repente, são prazerosas, para você ter tempo para aquilo que vai te dar um conforto maior lá na frente para a carreira e para a vida. Saber falar não é o segredo. Organização e disciplina, né? Os Falando pontos principais. em família, você que está grávida, né, no caso específicos aqui bem bacana, a gente teve 2 cases recentes muito legais. A Jaque Nassif sendo contratada como especialista de investimentos do Itaú grávida e a Zenóbia contratada como especialista de investimentos do Bradesco grávida. Então, só para você ver o quão está aquecida a área de investimentos e o quão a área de investimentos se preocupa com pessoas, se preocupa com gente, é uma baita de uma área para você fazer carreira. É muito distante, de repente, do que boa parte das pessoas tem de percepção no mercado financeiro, né? E aí não estamos demonizando, falando que não estamos também colocando que todas as agências são iguais, mas o ambiente de agência em que você fala, pô, dessa desconexão, né, com o cuidado humano, dessa desconexão com os valores, pensando somente em resultado, entregas, você vê casos aí tão legais, né, de contratação de pessoa grávida e, assim, pessoas que vão ser eternamente gratas e vão lembrar sempre, né? As pessoas fora da curva, né? Então, seja fora da curva que não tem desculpa. É isso. Boa. Só para lembrar, você já ouviu aqui alguns cases, ó, de a Laisla com 3 filhos e conseguiu se organizar e ter a disciplina. A Zenóbia e a Jaque, que estavam grávidas e participaram do processo e foram aprovadas. O Fábio trouxe aqui o caso de uma fisioterapeuta, o Gene Carlos, fisioterapeuta. Eu trouxe o caso também do advogado, o Léo Oliveira. E o Breno D'Angelo, né, que era advogado também. Mais engraçado, né? Que também conseguiu fazer essa transição. E agora nós vamos abordar mais uma pergunta aqui, Lucão. A 5ª pergunta aqui do terceiro episódio. Só quero me defender, né? Eu dei a oportunidade pro Ronaldo descansar a voz para ele responder essa pergunta aqui. Então preparem. Pesada? É pesada. O que eu preciso fazer para melhorar o meu LinkedIn? Legal. O LinkedIn, primeiro, que é uma rede que quem olha como um canal de busca única por emprego, de repente não entendeu o propósito. É um canal de relacionamentos. Ali, o maior canal de relacionamentos corporativos do mundo, a maior rede social voltada para essa finalidade. E claro que você tem ali vagas que te dão a entender, de repente, que o LinkedIn é igual a um vagas.com. Você se candidata, você faz ali, mas não é, gente. Ali, você tem uma vaga publicada para se candidatar, um meio que o banco coloca, que a instituição coloca para facilitar, para otimizar ali a ferramenta e o processo, para quem tem interesse em trabalhar. Mas o principal do LinkedIn, eu acho que é a questão da consistência e da inteligência no uso, de buscar as pessoas corretas. Então, entender o LinkedIn, o que ele pode me trazer, o que eu preciso fazer para que ele traga isso para mim. Primeiro ponto é ter atenção. Tem muitas pessoas que, na hora de montar um perfil, fazem isso de forma porca. Então, não tem outro termo, na pressa, sem nenhum tipo de cuidado, não coloca informações nos campos corretos, tirar 2 ou 3 horas ali para você fuçar, literalmente, olhar cada campo. O LinkedIn ele deixa muito claro ali o que é e outra. Você tem ali, você subentende algumas coisas. Então, questão das competências, que é muito importante, que é como é feita a pesquisa de um lado do contratante, ele coloca competências que vão chegar até você pelas competências que você mesmo atribui a você, autoconhecimento. Então, as competências, o campo de resumo, em que você tem ali um baita no espaço para contar a tua história, contar o teu momento, trazer um contexto, se colocar ali numa prateleira de forma interessante, e tem gente que não preenche, ou preenche ali na pressa, na ânsia, como se realmente fosse esse o caminho. A questão mesmo da experiência profissional, acadêmica, são coisas pequenas. Então, o primeiro passo é você fazer o arroz e feijão bem feito, que é montar o perfil de uma maneira que quem visite esse perfil entenda quem é você, te interprete da forma correta. Então, algumas coisas podem potencializar muito. Que nem eu falei aqui, a configuração de competências, ela faz que você apareça mais em pesquisas, ou você tenha maior aderência quando você se candidata a uma vaga. Mas acho que o grande segredo do LinkedIn ele está no network. Então, você tem um perfil devidamente ajustado, com um campo de resumo e que coloque você com clareza, para quem visitar e entenda rapidamente quem é você, um título que deixa ali já uma introdução bacana de quem é a pessoa. Então, a pessoa visita o seu perfil, viu o título, viu o resumo, já entende, pô, ele tem tal história, ele sabe fazer isso, ele quer isso, o momento dele é esse. A partir desse momento, a questão do network
Lembrar que networking não é simplesmente pedir, você tem que gerar valor. Tem muita gente contratando, tem muita gente disposta a ajudar no LinkedIn. O Itaú, quando estava no boom nas contratações, nas ondas de abertura de escritórios, os gestores, não foram um, não foram dois, que nos relataram que ficaram 3, 4 horas por dia, o banco pedindo isso, para que eles ficassem no LinkedIn se relacionando. Então, o banco tem RH, o banco tem ali consultorias terceirizadas para contratar pessoas, e mesmo assim o team leader estava ali no olho a olho, conversando com quem era interessado, com quem foi abordar. Mas qual que é o grande segredo? Realmente gerar um contexto. Então, se você pegar o LinkedIn, sair feito louco, mandando currículo sem contexto, pedindo ajuda ou usando de apelo emocional, a chance de você ter resultado é muito pequena. Agora, se você monta o perfil da forma correta, você começa a compartilhar, de repente, um conteúdo, não precisa ter experiência prévia, compartilha um conteúdo, alguma coisa que permita as pessoas entender que você tem conhecimento, que você está buscando uma transição de carreira, um conteúdo autoral, um artigo, um relato, um feed, comentando alguma notícia do mercado, e todo dia tem notícia relevante para isso. Isso ajuda bastante. Você interagir com as pessoas, estou seguindo os colegas que trabalham naquele banco que eu quero trabalhar, o colega colocou uma postagem, deixa eu parabenizar uma produção dele, deixa eu parabenizar que ele conseguiu um emprego, deixa eu parabenizar que ele está indo para um outro cargo, deixa eu parabenizar que ele conseguiu alguma vitória, deixa eu interagir, manda uma palminha, procure as pessoas para ouvir o conselho delas. Ao invés de pedir uma indicação de cara, a gente teve até no PAP, num dos eventos de abertura de PAP, que a gente teve a noite que era construir a sua indicação do zero. Então, é muito possível você construir uma indicação sem ter um amigo no banco, sem ter um familiar, sem ter um cunhado, sem ter um sogro. É simplesmente você indo gerar valor. Então, chama um colega que trabalha num banco, pergunta como que é a rotina dele, pede para ele em 2 minutinhos se colocar na tua pele, o que ele faria no teu lugar para ter mais chances, sabendo que o seu desejo é trabalhar no banco que ele trabalha, sentar numa cadeira que, de repente, é a cadeira que ele está abaixo dele. O que ele faria no seu lugar? Então, o que essa pessoa faria para potencializar? Que informação que ela pode te dar? Caminho, como você pode se qualificar, se preparar? E outra, quando você busca no LinkedIn, acho que é bacana pulverizar, inclusive, um pouco da busca. Não buscar somente as grandes superintendentes, diretores. Não, gente. Procure pessoas que estão no seu nível, colegas que entraram recentemente. Pergunta o caminho que eles fizeram. Chama o team leader, o líder da área que você quer trabalhar, para você conversar com ele. Mostra valor, gera valor. Por que você chegou até ele? O que você viu de interessante no banco? O que você vê de propósito, de interessante naquela vaga? De repente, essa pessoa que é a decisora, geralmente da vaga, ela pode dar uma posição que ela encaixa contigo. E se você fizer uma abordagem bacana, leve, se conectar, mostrar que você pode ser realmente um bom candidato, essa pessoa do outro lado também tem interesse. Porque ele sabe que se um mercado aquecido que nem o nosso, se não tiver atenção de um lado dele, pode ser que um concorrente dê essa atenção e o concorrente te leve. Você passa a ser não um aliado, mas sim um concorrente dele no dia a dia. Então, procure as pessoas para conversar, para se apresentar, para pedir conselhos. Naturalmente vai surgir indicação, naturalmente vão pedir teu currículo, naturalmente vão te dar dicas interessantes sobre o que acontece nos bastidores. Então, o primeiro ponto é entender o contexto da rede, tá, gente? Então, faz um perfil bonitinho, seja consistente, use todos os dias, não desanima quando você não tiver respostas, tenta cuidar, estar presente na vida das pessoas, interagindo, postando alguma coisa ligada ao que você quer da carreira e, principalmente, fortaleça o network, fortaleça gerando valor. Boa. LinkedIn, você tem que cuidar de 2 coisas. Corta agora. Não tem corte nenhum, não. Não tem que corte? você fez ali, isso aqui dá para fazer o corte e Não postar respirou. como um curso de LinkedIn. E no final desse seu curso, você falou assim, o primeiro Não ponto... É verdade. Não. É que a questão do primeiro ponto no final foi para resumir. Real. Pode seguir, Fabio. O Ao LinkedIn, vivo é assim mesmo. O Ronaldo fez 2 episódios em um. o LinkedIn, você tem que pensar que são 2 coisas. Você precisa conectar, trazer o recrutador até a sua casa. Então, você tem que cuidar da sua casa e do caminho até a sua casa. Perfeito. Então, tudo que você faz, tem que lembrar disso. O que é cuidar da minha casa? É cuidar do seu perfil, de alguém que chega até o seu perfil. Que é, o que você tem lá dentro? As certificações, os currículos, o seu currículo, as suas conquistas, competências, tudo ali. A sua casa. Só que não adianta você ter uma casa bonita se você não tem um caminho legal, senão ninguém chega na sua casa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que atrair as pessoas até a sua casa, que é gerando artigo, gerando conteúdo,
mapeando bem o seu perfil, colocando a certificação no perfil para o recrutador achar. Isso. Então, o que você faz? Você cuida da trilha. Então, tudo que você faz é pavimenta o caminho e cuida da casa, que o recrutador vai chegar até você. Tem Boa. um ponto, então, um complemento, que nem sempre o candidato mais qualificado é o que aparece no LinkedIn, porque pode ser que ele seja muito qualificado, mas que ele não consiga ser visto. Não aparece Então, nos campos de O que ele pesquisa. colocou Quem não é agora visto não é aqui, lembrado, né? essa questão, por exemplo, do título. Tem muita gente, Brunão, que tem CEA, por exemplo, que coloca no título, coloca CEA. Cara, ou então coloca buscando recolocação, disponível ao mercado. Então, se é um profissional que tem o CEA, que já trabalha no mercado financeiro, conta a tua história naquele título. Pensa que aquele título ali é um rótulo. Quem está no mercado comprando alguma coisa, ela vai pelo rótulo, depois ela olha os ingredientes para tomar a decisão de comprar ou não. O mercado financeiro é mais ou menos isso também. E aí, conectando com o tema de hoje, todos esses que entraram, fisioterapeuta, nutricionista, Usavam Uber, muito bem o usaram LinkedIn. muito bem o LinkedIn. E por isso que o tema é, e os bancários não, muito bancário nem LinkedIn tem. Ou criou uma vez e não entrou mais. Então vai ser atropelado mesmo. O mais comum que eu vejo é a pessoa só usa o LinkedIn quando ela precisa de emprego e ela usa desesperadamente, ela vai fazendo o que ela acha que é network, né, que é pedir ajuda para todo mundo, ela consegue emprego e ela some. E aí ela volta quando ela precisa de novo. E o que você colocou, muito bem colocado. Gênia Carlos, todos esses casos que te trouxe aqui, o João Igor, que era motorista de Uber, ele estava como motorista de aplicativo, ele entra no perfil dele, ele coloca, eu era motorista, tinha notas tais, tantas viagens, Muito colocava legal, muito legal. um detalhamento, porque você pode falar, o que um motorista do Uber faz? Pô, dirige. Cara, mas vamos lá, você só dirige, mas o que tem além para eu entender? Pô, a sua nota, a sua consistência, as suas premiações que o Uber te deu, falam muito sobre você. Então, em cada fato da tua vida, tem alguma coisa que você possa extrair. E o bancário, como ele criou o perfil e ficou, tá tudo desatualizado. Então, às vezes o recrutador vai olhar lá, caramba, mas essa vaga é CEA aqui, tá CPA 20, só que o cara já tirou o CEA, só não atualizou o LinkedIn. Exatamente. E aí até se queima. Fica até pior para ele, né? É pior. E só algumas dicas de geração de conteúdo no LinkedIn também. Utilizar as publicações ao invés dos artigos. Os artigos são importantes, sim, mas as publicações chegam mais em pessoas. O Fábio fala muito das questões das enquetes. Enquetes produtivas, não aquela enquete de tá calor, tá frio, não, nada absurdo, mas enquetes produtivas junto com o contexto. É uma plataforma que não gosta muito de vídeos, então tem várias maneiras de você conseguir chegar em mais pessoas também. Lucão, dá tempo de mais uma depois dessa pauta bem extensa? Não, e se você quiser colocar um E da minha episódio resposta- só de LinkedIn, põe nos comentários. Isso, boa, E boa. depois da minha resposta de 40 minutos, dá tempo para mais um? Então, no último episódio, o Bruno falou que tinha um relógio biológico, ele viu o tempo. Pra falar pra vocês, o relógio biológico chama Lucas. E aí eu vou fazer a última pergunta, porque eu que controlo o tempo aqui. Mas a última pergunta, inclusive eu ia dar um comentário que esse episódio precisa de uma parte 2, porque são muitas perguntas e perguntas totalmente relevantes, né? Legal. Mas vamos lá, a última pergunta vai ser pro Fabião. Tenho 53 anos e estou fora do mercado. Ainda consigo entrar na área de investimentos mesmo com essa idade? Consegue, porque a demanda por profissionais de investimentos é alta e o número de profissionais qualificadas é baixo. Então, você consegue, sim. A questão é, você vai ser comparado, não vai ter jeito. Vai ser comparado com alguém de 20, 30, 40. E se vocês forem iguais, é claro que o mais novo vai entrar. Então, você tem que usar toda a sua experiência que você tenha a mais para agregar para fazer acontecer. Então, você tem a sua história de vida, você tem as suas conquistas. Além disso, você tem tudo que um jovem tem. Então, você tem a certificação, você sabe falar de mercado. E aí, sua chance de entrar é muito maior. A gente tem diversos cases também. Temos o Marco, né, que entrou no Bradesco entrou também. com 51 anos no Bradesco. Entrou na com área de 51 investimentos. anos na área de investimentos. O Marco já veio, ele já tinha uma experiência de 2 décadas quase de mercado financeiro no varejo, ficou 1 ano e meio desempregado e entrou na área de investimentos. 51 anos. Mas um caso que eu acho que ele é muito emblemático é o do Francisco Chaves, que ele tem 50 anos, ele veio de uma outra área, nenhuma ligação com o mercado financeiro, e ele entrou direto na XP Inc., registrado, CLT, como especialista, né, de investimentos, e assim, ele deu ali um show, tudo que está falando aqui, LinkedIn, conhecimento técnico, a certificação, geração de valor, relacionamento com o mercado, e não tem como dar errado. É isso, tem muita oportunidade no mercado e tem para todas as idades, tem para todas as regiões.
E a gente fala isso porque a gente tem vários cases, de fato, de profissionais que conseguem romper essa barreira. Não vai ser tão fácil como um jovem, isso eu já falo para você, mas é possível, é bem possível de conseguir isso. É só seguir os caminhos que a gente traz aqui, acompanhar nossos episódios, que a gente traz muita dica, se dedica todos os dias, cuida da sua certificação, que você precisa ter a certificação, que é a habilitação, faz todo esse caminho que com certeza você consegue chegar, e ainda com diferenciais. Tem um ponto aí que é bacana colocar, o Santander AAA, nessa turma atual que a gente está fazendo agora, o treinamento, eu achei bem interessante que das 35, 40 pessoas que tinham nessa turma, na última turma, o Edson, 58 anos, o Davi, 56 e a Cláudia, 53 anos. 3 pessoas com mais que 50 anos. Isso, né? Ele Então, está aproveitando o pessoal com experiência para trazer o diferente. Lembra que eu falei da questão da conexão? De vários clientes que têm patrimônios maiores, até pelo tempo, tem mais dinheiro? Você acha que o cliente ali, ele quer falar às vezes com alguém de 20, 30, ou quer falar com alguém da idade dele que viveu o que ele viveu? Pode ter clientes nessa pegada. E aí o Santander tem vários especialistas que têm essa idade. Então, olha só como o mercado é para todos. É isso. A gente mostrou aqui realmente que o mercado é para todos. É para você que tem 50 anos, 40 anos, não importa a sua idade. É para você que não mora em São Paulo, mora em outras regiões. É para você que nunca trabalhou no mercado financeiro. Nunca trabalhei no varejo, Bruno. Nunca trabalhei em nenhuma parte do mercado financeiro. Eu sou fisioterapeuta hoje, eu sou nutricionista, eu estou em qualquer outra área. É para você, sim. Só que você tem que entender que você precisará buscar tudo aquilo que nós falamos no começo. Aqueles 3 pontos principais e tudo que nós falamos vale muito aqui. A sua consistência em buscar conteúdo, modelar o seu ambiente, ter coragem, gerar conteúdo, buscar não só por pré-requisitos. Eu estou vendo uma vaga aqui para a área de investimentos e pede a certificação CEA. Eu tenho. Isso é o básico. Isso todos que estão buscando por aquela vaga, eles têm. Pede graduação completa ou pós-graduação, algo específico. Isso é básico, isso é o pré-requisito. Todos os outros pontos são a mais, são além, e é o que vai fazer a diferença na hora de você conquistar a sua vaga. Esse foi o 4º episódio que nós fizemos aqui. Pode falar, Ronaldão. Um adendo para finalizar, que acho que a gente não tocou nesse ponto, é um ponto que para mim tem um peso grande demais. Que é, assim, bacana, que muitos bancários não conseguem ir para a área de investimentos. Tem gente que não conhece nada da estrutura do próprio banco, Bruno. E se você perguntar para esses casos que eu trouxe aqui, nós trouxemos Franzé, ele entendia, ele fora da XP, ele foi fazer o processo sabendo, a XP tem um programa Filter que dá para mim, tem outro programa tal, ele foi pesquisar toda a estrutura da XP. Achei muito interessante. Tem muitos bancários que, infelizmente, se você perguntar para eles como que é a área de investimento do teu banco, ele não sabe. Mas eu não tenho tempo, o banco não me fala. Não é papel do banco te falar. Papel teu ir buscar, conversar com colegas. Se não dá tempo na agência, no LinkedIn, depois do expediente, se criar fontes ali de informação, marcar um almoço, marcar um café, marca um Zoom, enfim, troca o WhatsApp com alguém da área. Mas, assim, tem gente que não conhece. Quem tá ali, fala, você tá no Itaú, você tem na agência, na rede de agências laranja, você tem que entender o que é o Uniclass, o que é o Personalité, o que é o EMP4, o Empreenda, né? Agora o que é o EMP Pro, o que é o Ion, o que é o GPAT no Ion. Você tem que entender tudo isso. O que é o BBA, atacado. É papel seu, para você ter um plano de carreira, poder amanhã ou depois almejar uma coisa fora de onde você está. É papel seu buscar isso daí, gente. Não espere que o banco faça para vocês. E a gente tem uma live icônica da Academia Bradesco, né? Que a gente fez uma live falando da Academia de Investimentos Bradesco. Entrou muito colaborador do Bradesco. O que é academia? O que é academia? Nossa, eu nunca ouvi falar. Um monte de colaborador do Bradesco. Essa live foi icônica. Ele foi marcante porque muita gente de casa não tinha ideia, né, cara? E isso vale para todas as instituições, né? Se você está no mercado financeiro hoje, é o seu papel, como o Ronaldão trouxe. Isso aconteceu no Ion, isso está acontecendo no AAA. E como abriu o AAA, né? Era bizarro você ia visitar a agência, falar com um colaborador do Santander que não entendeu nada do que aconteceu no AAA, e é a casa dele, a instituição dele. Mas ouviu um boato aqui e espalhou tudo errado o boato. Então, infelizmente é isso. O cara que vem de fora, às vezes um fisioterapeuta, entende muito bem o jogo antes e ganha essa vaga. É o que está acontecendo. Boa. Ronaldão, a última consideração, tranquilo? Acho que é isso. Boa. Fabião?
Bora Deixa pro os próximo comentários episódio? aqui. Boa, eu falei que era o quarto Bora. episódio e esse é o terceiro. Ainda bem que você trouxe esse último ponto, até para falar que esse é o terceiro episódio que nós tivemos aqui dos Advisors do Banco. Não esqueça que se você estiver escutando, assistindo pelo YouTube, para deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aqui no comentário qual o próximo tema que você quer ver aqui discutido pelos Advisors do Banco e também a sua pergunta, caso a gente volte a fazer um episódio somente com perguntas e respostas. Certo, galera? Muito obrigado. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.